como que é na escola? Saindo agora dos filósofos, voltando agora para a realidade escolar, para a nossa experiência com a filosofia na escola. Eu identifiquei 5 tendências, falando o meu pensamento, eu identifiquei 5 tendências para o ensino de filosofia no ensino médio em escolas públicas. Eu pensei no seguinte, então assim, na realidade da filosofia, em primeiro lugar, na escola, costuma ser ensinada como resumos de história da filosofia. O professor passa 1 ou 3 anos resumindo a história da filosofia para você. E geralmente é assim, filosofia antiga, medieval, moderna. Se limita a 3 fases destacadas, sem muita datação, sem conexão com o resto da história. As frases clichê, os conceitos clichê, de forma completamente superficial, desligado da vida real, desligado da nossa realidade social, da nossa vida, uma coisa externa, alheia, totalmente artificial. História, resumo da história da filosofia, que geralmente é o que o curso de filosofia faz. Se você pegar qualquer cursinho de filosofia que é oferecido para você na rede social, que é um monte, hoje em dia é um monte de curso de filosofia, de 12 meses, 18 meses, né? Tudo programadinho, tempo contado, número de página calculado, né? Você compra um pacotão pronto, né? O curso vem pronto para você. Pof, um monte de conteúdo para você se virar. Porque nenhum professor quer fazer isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Os caras querem gravar a aulinha sozinho no estúdio, todo bonitinho e pronto. É tipo Telecurso 2000, lembra? Fiz muito Telecurso 2000. Assim, aula de engenharia, né? O curso de filosofia hoje é isso. Até agora, eu não vi um curso diferente disso. Resumo da história da filosofia. Então, eu creio que essa seja a maior tendência, a mais comum que você vai encontrar tanto na rede social, quando você tem, tanto na internet, quando você pensa que vai estudar filosofia da forma correta, né, quanto na sala de aula. Outra tendência é tratar filosofia. Eu aprendi filosofia assim no ensino superior, na minha primeira faculdade, que foi em psicologia. A filosofia como filosofia do direito moderno. Então é quando o professor ele chega e te coloca na filosofia moderna estudando contratualismo, justnaturalismo. Então você aprende os filósofos iluministas e só. O professor chega te apresentando Locke, Hobbes, Rousseau. Às vezes cita-se Montesquieu, né? Mas geralmente é Locke, Hobbes, Rousseau. Locke, Hobbes, Rousseau. Locke, Hobbes, Rousseau. E se ele for um professor muito aplicado, ele coloca um Kant no final. Ele resume toda a filosofia no fim do século XVIII. Como se direito e política moderna fosse tudo o que realmente importa para a filosofia. Tem essa tendência. Que daí dá muita vazão para discutir o quê? Revolução social. Revolução Francesa. Surgimento da democracia. Né? E aí o professor já aproveita o gancho para falar de política, polêmica, controvérsia, democracia, justiça social, e vai, né? Vai ao infinito. Outra tendência é explicar a filosofia como uma polêmica epistemológica. Ou seja, a velha luta entre empiristas, de um lado, racionalistas, de outro. Né? A priorísticos, a posteriorísticos. Os pensadores analíticos, os pensadores sintéticos. Os idealistas, os experimentalistas. E explica a filosofia inteira por meio dessas categorias. A
filosofia vira uma briga de o que é conhecimento, como conhecemos, só. E aí a filosofia parece um jogo de futebol. Um jogo de futebol. O time dos tal, de um lado, o time dos qual do outro, e no meio a bolinha, né? Que é a verdade, sendo chutada para lá e para cá. Outra tendência, e que conforme eu vou conversando com um jovem hoje, que está sendo educado agora, está na escola pública agora, né, nos últimos 10 anos, uma tendência que a filosofia adquiriu dentro da sala de aula é polêmica política contemporânea. No meu tempo, já peguei um pouco isso. Eu já tive 2 professores que eram vinculados a sindicalismo, né? E traziam só polêmica atual na sala, debate. A sala virava um tipo de núcleo de debate, lugar de briga e confusão. E eles trazem o quê? Socialismo versus capitalismo. Tentam explicar a filosofia de uma luta entre classes mesmo. A filosofia tem os caras da esquerda, que são revolucionários, que são os críticos, que são os verdadeiros filósofos, os que questionam, que lutam, que brigam, e os conservadores que fazem a manutenção do status quo, que são ricos, que são empresários, que são proprietários de terra, que são os inimigos do povo. Até que hoje em dia temos a esquerda e a direita. Tudo que é ruim é direita, tudo que é bom é esquerda. Resumo da história, a filosofia como polêmica. E tudo é trago para debate na sala de aula. E outra tendência que é mais, essa eu não tive, né, eu fui poupado disso, mas hoje o que é mais forte numa sala de filosofia, na escola, pelo que eu converso com o jovem, né, é a polêmica da sociedade contemporânea. Nem se fala mais em história da política, nem se fala mais em teóricos da filosofia, nem se cita textos filosóficos. A sala vira um verdadeiro ponto de debate, vira um encontro, um choque de opiniões. Isso está de acordo com o projeto pedagógico lá da base comum. Por quê? É uma forma que a filosofia encontrou de trabalhar com os chamados temas transversais. Quais são os temas transversais, segundo a base? Nós temos orientação sexual como um dos primeiros. Então, na sala de aula de filosofia hoje, discute-se gênero. E não é assim que nem antigamente. Anos 90, problema, questão de gênero, o que era? Quando aparecia na televisão, um Fantástico. Gay e AIDS, homossexuais e HIV. Né? Quem são os homossexuais? Como vivem? O que comem? Né? Aonde estão? Na sociedade. Como reconhecer o homossexual? Era tratado como um destaque. Nossa, que esquisito, né? Uma mulher que gosta de mulher, o homem que gosta de homem. Hoje a coisa é muito mais diversa, complexa e, né, difícil. Tem 1 trilhão de números, de letras, nomes, e é uma coisa que se complexificou ao infinito. Né? Esse gênero aqui, gênero não sei o quê, um monte de palavras. Então virou um tema transversal da educação. Então você tem que discutir orientação sexual na sala de aula, e as aulas de filosofia são o melhor lugar para isso hoje. Outro tema transversal é diversidade étnica. Ah, ótimo, você vai estudar culturas, né? História das culturas. Não, você vai estudar racismo. Como é a Márcia Tiburi ensinando a gente como identificar um fascista, como debater com um racista, como lutar com o racismo negro, feminismo negro, e etc. É isso. Debater meio ambiente, que na verdade é um debate de ecologia, política ecológica, né? Luta, é um tipo de luta de classe também. Justiça social é um tema transversal que entra na filosofia, e cidadania democrática. Cidadania democrática, ou cidadania e democracia. Então, a aula de filosofia ao lado, né,
da aula de sociologia, humanidades, né? Letras. Na escola é português, né? Aula de português, aula de inglês, literatura, para os que têm, aula de religião, ensino religioso, aula de filosofia, aula de sociologia, as humanidades do nosso currículo brasileiro são apresentadas nesses 5 formas. Nesses 5 caminhos, são 5 tendências. E a última é a que está em vigor. No ensino superior também. No ensino superior também.